Convidar você a abrir o texto sagrado comigo na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, mais precisamente no capítulo de número 7. É onde vamos estar, irmãos, nas próximas 2 semanas, a começar de hoje, estudando a palavra de Deus acerca da nossa família. 4 batalhas. A primeira, a batalha dos solteiros. Talvez você esteja se perguntando, mas eu já sou casado e não pretendo viver um outro casamento. E eu estou viúvo e não pretendo viver um novo casamento. Por que então estudar sobre os solteiros? Porque certamente você tem filhos. Certamente você tem sobrinhos, netos, amigos, irmãos em Cristo que vivem na condição de solteiros e que enfrentam uma dura batalha e que precisam, portanto, aprender. Se você não será alvo diretamente da mensagem de hoje, certamente você pode se fazer canal de bênção para a vida de outras pessoas. Amém, queridos? Ao despertar na última terça-feira, Sofia, minha filha de 6 anos, me chamou. E quando eu entrei no quarto, ela me disse: pai, tenho algo para lhe contar, mas espero que o Senhor não fique triste. E eu já parei um pouco e me aproximei com cuidado e disse: não, Sofia, fique tranquila. Papai não vai ficar triste com você. Então tá bom, pai, eu quero lhe dizer que na formatura do ABC eu vou dançar com fulano de tal, meu amigo. Mas vou dançar com você também. Ela acrescentou: não precisa se preocupar, pai. Ele não é meu namorado. Ele é apenas meu amigo. Irmãos, eu precisei parar, respirar fundo para dar os próximos passos. Então eu disse: crianças não namoram, minha filha. Pai, o senhor está enganado. Fulaninha de tal, por exemplo, uma amiguinha da escola, ela vai se casar com o noivo dela na formatura do ABC, pai. Gente, eu tomei um susto, mas também percebi uma pressão que está sobre as nossas vidas, às vezes desde a tenra idade, sobre o casamento. Ora são os pais com brincadeiras e sugestões, ora é a nossa sociedade que nos pressiona de todos os lados, nos dizendo que o casamento é a única condição social pela qual nós podemos ser plenamente satisfeitos. Esta é a tensão que os nossos jovens vivem. A pressão por viver o casamento como a realização do seu sonho, como a salvação existencial do seu ser, ou como a salvação circunstancial da sua vida. Como você escolhe bem, vivendo sob pressão? Como você pode fazer uma boa escolha no casamento, se você sequer tem tempo, ferramentas e informações sobre o assunto? Se não mostrarmos à Igreja do Senhor uma visão bíblica e equilibrada sobre o casamento aos nossos jovens, eles vão terminar em um de 2 extremos. Se fizerem do casamento a única e maior meta de sua vida, eles podem se decepcionar profundamente. E se não conseguirem um casamento, podem igualmente se decepcionar e descartar a relação ou não valorizar a relação. Ambos os extremos estão equivocados e são perigosos. O casamento não é a última Coca-Cola no deserto, mas o casamento não é algo que deve ser rejeitado por nossos jovens. Qual é a visão bíblica? Quais são os conselhos que podemos ofertar aos nossos jovens, a fim de apontar um caminho saudável e bíblico
para as suas vidas. Eu queria estudar com vocês hoje a segunda metade do capítulo 7, da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Mas para começar, eu quero ler apenas os versos 25, 26, 27 e 28. Ao longo da mensagem, quando chegarmos às divisões, nós vamos voltar ao texto sagrado e apontar os conselhos práticos do apóstolo Paulo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 25. Na versão que nós usamos, a nova versão internacional, o texto sagrado e inspirado nos diz o seguinte: quanto às pessoas virgens, ou seja, que estão em idade para o casamento, não tenho mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas, se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos? Pai, muito obrigado por este privilégio que temos. Não apenas de cultuar o teu santo nome, por iniciativa e graça tua, mas também por ter a tua palavra e o teu conselho traduzidos para a nossa língua mãe. Muito obrigado. O Senhor não nos deixou no escuro quanto à revelação do teu ser, bem como a revelação do teu caráter e da tua vontade. Muito obrigado porque a tua palavra trata de tudo o que nós precisamos para a salvação e para o estado de santificação que nos levará até o último dia, o dia do teu retorno. Obrigado pelos meus irmãos, obrigado pelo louvor que fizemos ao Senhor e pelo trabalho que foi realizado antes do nosso culto, a fim de que pudéssemos cultuar o teu santo nome com alegria e com paz no coração. Peço a assistência do teu Espírito para ministrar a tua palavra. Sou carente, Senhor, da tua ajuda, do teu socorro como pregador da tua palavra. Da mesma forma, peço a tua assistência para os meus irmãos que vão ouvi-la, que eles sejam alvos da tua palavra, prontamente respondam à tua palavra e usem a tua palavra para ensinar e ajudar os jovens das suas famílias, bem como os jovens da nossa igreja. Esta é a nossa oração, em nome e por amor de Cristo. Amém. Este é um dos capítulos mais importantes da palavra de Deus, especialmente quando tratamos do casamento. Mas é necessário dizer também que este não é o único texto que trata do assunto. Ele não é abrangente ou conclusivo. Para se fazer uma teologia do casamento ou uma doutrina do casamento, nós precisamos usar todos os outros textos da Bíblia e então formar um pacote completo. Mas é sim um dos textos mais importantes sobre o assunto. Também é preciso notar, irmãos, que todo texto tem o seu contexto. Contexto este histórico e também literário. Literário. Sabemos então que Paulo escreveu esta carta para responder a uma lista de perguntas da igreja que estava na cidade de Corinto. Eles tinham dúvidas sobre doutrinas bíblicas, eles tinham dúvidas sobre a liturgia do culto, eles também tinham dúvidas sobre relacionamentos. Estas foram algumas perguntas que foram enviadas a Paulo. Outras, Paulo tratou mesmo sem recebê-las, problemas de liderança, problemas de divisão na igreja e coisa do tipo. Então o que temos? Temos uma carta que é fruto de perguntas reais, contextuais, que
que habitavam o coração dos nossos irmãos no primeiro século. Um dos assuntos sobre os quais Paulo tratou de responder à igreja de Corinto foi o casamento ou a família. Não sabemos ao certo quais eram as perguntas dos coríntios, mas lendo o capítulo 7, nós podemos inferir, conjecturar, criar algumas perguntas que possivelmente estavam na cabeça dos nossos irmãos. Por exemplo, alguns se perguntavam: qual é a melhor condição? Ser solteiro ou ser casado? Como podemos servir melhor a Deus? Como casado ou como solteiro? Outros se perguntavam: sou casado com um não cristão, agora o que faço? Me separo dele? Procuro outro casamento? Outros se perguntavam: fico solteiro para servir a Deus? Ou será que o solteirismo é uma condição inferior de vida? Possivelmente estas perguntas estavam na mente dos nossos irmãos. Saltando hoje sobre as primeiras questões tratadas por Paulo: casamento, família, pessoas que já vivem o matrimônio, e olhando especificamente para a parte que trata dos solteiros, nós vamos ajudar os solteiros a batalhar, percebendo a excelência do seu estado, e também ajudá-los na busca por um casamento feliz na presença do Senhor. Como é então que os solteiros batalham em sua condição, em seu solteirismo? A partir do texto e com a ajuda de outros irmãos em Cristo, eu listei no nosso boletim informativo 3 conselhos práticos que, se levados a sério, podem ricamente abençoar os nossos solteiros. O primeiro deles pode ser apresentado assim: solteiros, não transformem o casamento em um ídolo. Não façam do casamento um falso Deus. O que Paulo diz aos jovens solteiros sobre o casamento? Verso de número 25, que li com vocês, Paulo diz: quanto às pessoas virgens, solteiras, não tenho mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer sobre o assunto. O que será que temos aqui, irmãos? É importante parar e notar algo aqui. Alguns vão dizer que isto não se trata da palavra de Deus, porque Paulo está dizendo: não tenho mandamento do Senhor. E, portanto, descartam o que Paulo fala sobre o assunto. Não poderia ser. O que Paulo está dizendo é que Jesus não nos deixou um ensino sobre o assunto completo, que o Senhor não tratou necessariamente e conclusivamente sobre o solteirismo. Ele falou sobre o assunto, mas não nos deixou fechado. Paulo então diz: eu não tenho mandamento de Cristo, mas eu posso falar, porque, como disse antes, e vai dizer depois no último verso, eu estou sob a inspiração de Deus, e eu tenho a autoridade de Cristo para doutrinar vocês sobre o assunto. Está tudo bem por aí? Graças a Deus. Só para ter mais emoção, irmãos. E qual é a palavra de Deus, então, que está na pena do apóstolo Paulo sobre o solteirismo, ou para os que estão solteiros? Os versos 25, 26, 27 e 28 tratam especialmente da condição dos solteiros, quando o apóstolo diz, no verso de número 26, por causa dos problemas atuais, penso que é melhor permanecer como você está. Você está casado,
não se separe. Você está solteiro, não procure esposa, mas se casar, não peca. O que é que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Casar não é um absoluto. Você pode casar, você pode não casar. E o estado dos casados não é superior ao estado dos solteiros. Em outras palavras, ele está dizendo: não olhem para o casamento como se ele fosse um Deus, que vai resolver os problemas de vocês, que vai preencher o coração de vocês, que vai salvar a alma de vocês. O casamento não foi feito para tanto. Não tratem o casamento como um ídolo. Por que não? Por que não? Razões práticas, ou uma razão prática. Versos 29, 30 e 31. Por que não devemos tratar o casamento como um ídolo, como um Deus? Paulo explica. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem esposa. Aqueles que choram como se não chorassem. Os que estão felizes como se não estivessem. Os que compram algo como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem. Por quê? Porque a forma presente deste mundo está passando. Qual é a ideia de Paulo? Não faça da casa um Deus, porque ela desaparecerá mais cedo ou mais tarde. Não faça do trabalho um Deus, porque ele deixará de existir em breve. Não faça do casamento um Deus, porque ele deixará de existir em pouco tempo. As coisas do mundo por vir são mais reais e duradouras do que as coisas do nosso mundo agora. Paulo não está dizendo o casamento é ruim, o casamento é a melhor condição. De maneira equilibrada, ele está ajudando aos jovens. Jovens, não façam do casamento um Deus, porque ele desaparecerá. Sendo assim, irmãos, quais são as implicações práticas desta primeira divisão que nós acabamos de apresentar? Eu sugiro duas implicações práticas. A primeira delas: não devemos nos encantar demais com o casamento, nem devemos ficar decepcionados demais com o casamento. Não devemos nos encantar demais com o casamento. Tampouco devemos nos entristecer demais por causa do casamento. Nós devemos nos alegrar com as conquistas e o sucesso que alcançamos durante a vida. Mas não podemos nos encantar demais com o sucesso e com as conquistas, porque elas passarão. Não podemos, ou aliás, devemos nos entristecer com as frustrações e com o sofrimento da vida. Mas não podemos nos entristecer demais, porque elas também passarão. O casamento, portanto, deve ser tratado assim. Eu não posso me encantar demais com o estado do casamento ou com a pessoa com quem eu me caso. Porque um dia o casamento passará, e mesmo que não passasse, o cônjuge com quem eu entrei em aliança jamais será capaz de me realizar profundamente. E se eu crio esta ideia na mente, de que o casamento vai salvar a minha vida, de que o cônjuge vai ser sempre belo, perfeito e calmo, eu estou buscando decepção, porque ele vai me decepcionar, assim como eu vou decepcionar a minha esposa. Da mesma forma, eu não posso ficar triste demais
porque o casamento é difícil ou porque Deus não me permitiu o casamento. Porque em última análise, irmãos, só Jesus Cristo é o noivo eterno e perfeito, do qual a nossa alma anseia. Segunda implicação prática, o casamento, nós precisamos perceber o caráter penúltimo do casamento. Penúltimo do casamento. O Dr. Timothy Keller, em um livro que sugeri para a nossa leitura, O Significado do Casamento, ele escreve assim: a cultura ocidental nos induz a depositar nossa esperança no romance apocalíptico, a encontrar realização espiritual e emocional absoluta em um companheiro perfeito. Ele continua: inúmeras narrativas populares, no estilo Disney, começam a contar a história no momento em que dois indivíduos estão prestes a encontrar o amor verdadeiro. E uma vez que isso acontece, a história acaba, termina. Em resumo, escreve o Dr. Keller, a coisa mais importante da vida retratada nestas histórias populares é encontrar romance e casamento. Os que não encontram se frustram e vivem como se fossem inferiores. Será esta a visão bíblica? Não. O casamento é sublime, o casamento é muito importante. Mas ele não é último, ele é penúltimo. Segundo Paulo aos Efésios, a grande razão por trás do casamento é ilustrar o casamento de Cristo e sua igreja. Este casamento aqui um dia findará e dará lugar ao casamento perfeito com o Cordeiro de Deus. Portanto, não deposite a sua esperança totalmente no casamento, porque ele tem um caráter penúltimo. Se você se casar, glória a Deus por isso. Se não se casar, glória a Deus por isso. Ainda assim, se você tiver Cristo, você será casado e realizado por toda a eternidade. Segundo conselho prático, irmãos, a partir do nosso texto sagrado, de 1 Coríntios capítulo 7, e o conselho está registrado, listado no seu boletim: solteiros, considerem o dom divino do solteirismo. De acordo com o Dr. Keller, quase todas as religiões e culturas antigas consideravam a família e a geração de filhos um valor absoluto. Ou seja, a honra do homem e da mulher era a honra da família. Não havia verdadeiro significado ou legado sem filhos. Sem filhos, o indivíduo basicamente desaparecia no futuro. E a grande esperança, então, das pessoas era ter filhos, para que na velhice cuidasse delas e lhes desse alguma segurança. Um outro estudioso do assunto, o Dr. Stanley Hauers, falando sobre a posição do solteirismo no cristianismo, escreve o seguinte: o cristianismo foi a primeira religião, e entre parênteses, a primeira sociedade a considerar o solteirismo um modo viável de vida, e que em alguns aspectos é melhor, pode ser melhor do que o próprio casamento. É o que o apóstolo Paulo faz em parte do texto que agora estudamos. Primeiramente, ele nos diz no verso 7 do capítulo 7 que o solteirismo é um dom da graça de Deus. Ele escreve: gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Ao longo dos versos 34, ou melhor, 32, 33, 34 e 35,
ele nos oferece algumas razões práticas para tratarmos o solteirismo por excelente e para não rejeitarmos a condição e as pessoas que vivem nela. Ele diz: eu gostaria de vê-los, verso 32, livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e por isso está dividido. Ele apresenta o mesmo argumento para as mulheres, e depois ele fecha o argumento com o verso 35 dizendo: estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração a Deus. Paulo é muito equilibrado sobre o assunto. De um lado, ele está dizendo: se uma pessoa se casa, ela está dividida no seu serviço. Ela não vai servir a Deus como poderia servir um solteiro. Do outro lado, ele diz: mas se alguém se casa, deve se preocupar com a família. Não pode apenas agradar o Senhor, abandonando a família sob a desculpa: vou trabalhar para Deus. Paulo diz: não. Se alguém se casou, que este alguém se ocupe em agradar o seu cônjuge, consequentemente os seus filhos. Na minha leitura, isso é equilíbrio. Do outro lado, ele está dizendo, humanamente falando, visivelmente falando, um solteiro tem mais tempo para servir a Deus. Mas isto não é a condição ideal, diz Paulo. Eu estou dizendo isso para o bem de vocês e não para lhes impor restrições. Veja cada um de vocês qual é a maneira apropriada de viver, a fim de que vocês tenham uma vida consagrada a Deus. O que ele está dizendo? O importante, o absoluto, não é casar-se ou não casar-se. O absoluto é a consagração a Deus. Veja se o seu casamento, se a união com aquela pessoa vai dobrar a sua potencialidade no reino de Deus. Veja se a união vai levá-lo para perto de Deus ou se vai tirá-lo da presença de Deus. Esta é a questão. Não é necessariamente viver assim ou assado. É viver em consagração a Deus. Se como solteiro você é mais consagrado, viva como solteiro. Mas se a família, esposa, esposo, filhos vão facilitar, potencializar a consagração, então vejam o que é melhor. Depois disso, então, eu sugiro três verdades práticas sobre as quais precisamos meditar, por nós e pelos outros, sobre o estado do solteirismo. A primeira pode ser colocada assim: ser solteiro não significa ser inferior a ser casado. Você está me ouvindo? Se você é solteiro, escute isto. Se você não é solteiro, mas olha para alguém solteiro assim, repense biblicamente. Ser solteiro não significa ser inferior a ser casado. E por que é importante tocar no assunto? Porque a igreja do Senhor tem perdido a visão da excelência do solteirismo. Eu sei, os católicos foram para o extremo, mas por vezes nós vamos para outro extremo e rotulamos os solteiros por inferiores e o solteirismo como o plano B de Deus. Olhamos para um pastor solteiro como inferior, para um irmão missionário solteiro como inferior, como menor. Em vez disso, irmãos, ou para ilustrar o que agora digo, eu queria ler parte de um artigo de uma solteira cristã chamada Paige Brown.
ela lista algumas respostas da igreja sobre o assunto. Por exemplo, ela escreve: alguns vão dizer, assim que você aprender a encontrar satisfação em Deus, Ele colocará uma pessoa especial na sua vida. Ela comenta: e isto é o mesmo que dizer, as bênçãos de Deus são alcançadas por nosso esforço ou por nosso mérito. Isso é antibíblico. Outros vão dizer, escreve ela, você é seletivo demais. Como se Deus pudesse ser frustrado por nossos caprichos ou preferências. Outros dizem, escreve Paige Brown, como solteiro você pode servir a Deus inteiramente na obra do Senhor. E ela comenta como se Deus exigisse mártires emocionais na sua obra. E por fim ela escreve, outros pregam, para você se casar com alguém maravilhoso, o Senhor precisa primeiro fazer de você uma pessoa maravilhosa. Como se Deus concedesse o casamento como uma espécie de segunda bênção, depois de alcançarmos o estado da santificação. Por trás das premissas, irmãos, destas aqui, está a ideia de que o solteirismo é inferior. Como é que resolvemos isso? Ela sugere um equilíbrio quando escreve o seguinte: não sou solteira, porque sou espiritualmente instável demais para merecer um marido, nem porque sou tão espiritualmente madura que não preciso de um marido. Sou solteira porque a bondade de Deus para comigo é generosa, e porque isto é o melhor para mim no momento. Eu poderia acrescentar o seguinte: se ser solteiro é inferior, o que dizemos de Cristo? O nosso Salvador, que foi homem perfeito e sempre solteiro. O que diríamos de Paulo? Possivelmente viveu toda a sua vida no estado do solteirismo. Ser solteiro não é o mesmo que ser inferior aos casados. Esta é a primeira verdade que eu gostaria de chamar a sua atenção. A segunda poderia ser apresentada assim: a esperança do solteiro não é ter filhos, é ter o Filho de Deus por Salvador. Por que digo isso, irmãos? Porque nas sociedades antigas, e em muitos aspectos também na nossa, ter filhos era absoluto, obrigação das famílias, pensando no futuro, no esquecimento, possível esquecimento, e no cuidado. Era o mesmo, e em muitos aspectos é o mesmo que dizer, eu preciso ter filhos porque no final da vida eles cuidarão de mim e vão perpetuar o nome da minha família. Isso aqui é uma revolução do ponto de vista cultural do primeiro século. Paulo está dizendo, se vocês ficarem solteiros, não se preocupem. O Filho de Deus cuidará de vocês como Ele cuidou na cruz do Calvário. Ao mesmo tempo, era um estímulo para os casados. E para você, você pode ter filhos, se Deus permitir, quantos você quiser. E você não precisa confiar no dinheiro que tem, você não precisa confiar na condição do Brasil, você não precisa se preocupar ansiosamente com o que nós passamos. Por quê? Porque em última análise, irmãos, a nossa segurança não está no real, não está no dólar, não está no trabalho, não está na sociedade. A nossa segurança está em Deus. Ele cuidará dos solteiros, Ele cuidará dos nossos filhos, porque Ele é Deus. O real sobe e desce, o dólar muda, o euro vai e volta. Cristo é estável o tempo inteiro para a glória de Deus Pai. Terceira verdade prática sobre esse estado. O que vai definir, irmãos, o solteirismo ou o casamento como bons para você, não é a sua felicidade existencial, horizontal. É a sua consagração. É o que vai ser melhor
para o reino de Deus e para a santificação do seu coração. Ela vai me fazer mais cristão. Ele vai me ajudar na pregação do Evangelho. Juntos seremos mais fortes, mais consagrados, vamos ler mais a Bíblia, vamos pregar mais, vamos investir mais, vamos... Ou será que não? Ou será que juntos nós seremos divididos e nos perderemos com os falsos deuses da nossa época? A questão então não é casar ou não casar. É em que estado serei mais consagrado. Por fim, terceiro conselho prático a partir do nosso texto para os solteiros. Solteiros, levem a sério, muito a sério, a escolha do casamento. A perspectiva cristã acerca do estado do solteirismo é quase que singular em toda a história e cultura. Diferentemente da sociedade ocidental, saturada de sexo e romance apocalíptico, o cristianismo prega que o homem e a mulher podem ser satisfeitos e realizados numa união espiritual com Cristo. Da mesma forma, contrariando a sociedade pós-moderna, que é avessa aos compromissos, o cristianismo não teme nem evita a aliança do casamento. Segundo a Bíblia, a declaração mais fundamental que podemos fazer acerca do casamento é que ele é criação de Deus. E a mais sublime e gloriosa declaração que podemos fazer acerca do casamento é que ele existe para a glória de Deus, ilustrar a glória de Deus. Sendo assim, irmãos, nós devemos desejar sim o casamento. A questão é como escolher bem. Dr. Timothy Keller, no livro O Significado do Casamento, escreve: enquanto as sociedades tradicionais tendem a transformar o casamento em um ídolo, porque idolatram a família e a tribo, as sociedades contemporâneas tendem a transformar a independência em um ídolo, pois idolatram a escolha individual e a felicidade pessoal. Cercados por este falso Deus, os jovens da nossa época não querem se limitar ao compromisso com uma pessoa, ou morrem de medo de não encontrar a pessoa para o casamento. Como é que nós ajudamos os nossos irmãos? Na última porção do nosso texto, Paulo escreve no verso de número 36, se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem, de quem está noivo, que ela está passando da idade achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso você não peca, casem-se. É um estado igualmente glorioso. Mas não façam de qualquer jeito, por que não? Verso 39, gente. Porque a mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. União para a vida toda. Mas se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Vocês devem se casar. Mas vocês devem levar a sério a escolha do casamento. A partir deste texto, e com a ajuda imensa do Dr. Timothy Keller, no seu livro O Significado do Casamento, eu quero sugerir vários conselhos àqueles que pensam no casamento como uma opção de vida para a sua existência. Em primeiro lugar, reconheça que há épocas em que é melhor não procurar um cônjuge. Reconheça que há tempos
épocas em que é melhor não procurar um cônjuge. Por exemplo, não é sábio procurar um relacionamento em tempos de transição. Carreira, cidade. Igualmente não é sábio procurar um cônjuge em tempos de restauração emocional. Você acabou de sair de outro relacionamento. Você acabou de perder uma pessoa querida do seu coração. Você está emocionalmente fraco. E quando o seu coração não enxerga bem, seus olhos vão falhar. Então há momentos da vida nos quais é sábio colocar o pé no freio. Segundo conselho, tenha cuidado com um envolvimento profundo com alguém não cristão. Não é porque somos chatos, irmãos. Os 2 testamentos falam do assunto. É a palavra de Deus. Deus é sábio. Há inúmeras razões práticas para o aviso. Eu vou mencionar apenas duas. Se você se casar com um não cristão, o seu cônjuge nunca o conhecerá plenamente. Nunca o entenderá totalmente. E casamento implica conhecimento íntimo, profundo e mútuo. Você se casa com alguém que não conhece a Cristo como Senhor e Salvador. E esta pessoa nunca o entenderá. Nunca o compreenderá. Nunca aceitará totalmente o seu relacionamento vertical. E sabe o que vai acontecer com você? Em alguns momentos você vai se sentir muito sozinho, sozinha no casamento. Outra razão prática, casar-se com um não cristão é correr o risco de dividir o seu coração entre falsos deuses. É correr o risco de dividir o coração dos seus filhos entre falsos deuses. É correr o risco de se afastar da pessoa que um dia foi central e dominante no seu coração. E ser levado a uma vida distante do Senhor. Você quer isso? Então considerem o conselho de Deus. Ele sabe mais. E Ele quer o nosso melhor. Amém, queridos? Terceiro conselho prático. Para os que querem o casamento, sintam atração. No sentido mais amplo possível. Olha o que Paulo escreve no verso de número 9, do nosso capítulo 7. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se. Pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. O que lhe parece? À primeira vista me parece que Paulo está dizendo, bem, como vocês são indisciplinados e não conseguem controlar os seus desejos, casem-se. Fazer o quê? Não parece que é isso que ele está falando? Mas é o contrário, irmãos. Ele não está sendo nem um pouco negativo. Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte: se você é fortemente atraído por aquela pessoa, possivelmente, casar-se com ela é o mais apropriado. Se o seu coração sente-se atraído, se os seus olhos se sentem atraídos, se aquela pessoa ocupa parte do seu tempo, da sua vida, você se sente atraído a ela, possivelmente o mais apropriado é casar-se com ela. Mas certamente ele não está pensando apenas em atração sexual. Também. Mas eu acho que ele está falando de atração abrangente. Atração que se preocupa verdadeiramente com a essência do outro. Com o caráter do outro. Com o que o outro é de verdade.
com rugas sem rugas. A atração abrangente, ou ser atraído no mais forte sentido da palavra, é ser atraído por admiração, respeito pelo outro. O físico vai mudar, as circunstâncias vão mudar, o dinheiro vai mudar, mas o respeito e a admiração que levaram você àquela pessoa permanecem, porque em essência o seu caráter é admirável. Quarto conselho que nós podemos oferecer aos jovens solteiros: não deixe as coisas se tornarem intensas demais muito cedo. Por que não? Nos primeiros estágios do namoro, pode acontecer de sermos tomados por emoções intensas, que à primeira vista parecem amor profundo. Não é assim que acontece? Mas podemos estar enganados. Olha o que uma mulher chamada Laurie Winner escreveu. Eu achei isso muito interessante. Escute isto. Quando estamos apaixonados por alguém, muitas vezes parece que estamos prestando atenção em nosso amado, quando na verdade estamos fazendo justamente o contrário. Em vez de sermos atentos, somos gananciosos. Usamos o outro para nossa própria glorificação. Temos prazer na pessoa amada, porque gostamos da imagem de nós mesmos que ela reflete. Percebem? Nós estamos felizes com o que o outro nos dá, não necessariamente com o que o outro é em sua essência. Não pensamos no que temos de dar ao outro, só nos ocupamos com o que o outro faz. E podemos nos enganar. Por isso, precisamos botar o pé no freio e ir com cuidado, não permitir que as coisas fiquem muito calientes no namoro. Outro conselho prático que podemos oferecer, gente, muito importante também para os jovens: não se torne uma imitação de cônjuge para alguém que não quer ter um relacionamento sério com você. Qual é a ideia? Às vezes apenas uma pessoa do relacionamento resolve levá-lo a sério. A outra hesita e arrasta o relacionamento como algo secundário, sem compromisso. E na tentativa de prender o que hesita, o que quer o relacionamento pode dar demais, o que deveria ser guardado para o casamento, e pode fazer do relacionamento um compromisso, como se fosse um casamento, quando a outra pessoa não tem o mesmo compromisso com você. Se ele não sabe, eu digo isso aos jovens diversas vezes. Se ele não sabe o que quer com você, ele não deve ser seu namorado. Se ela não quer assumir um compromisso público, verdadeiro com você, ela possivelmente, provavelmente não é sua esposa. Deixe-o ir. Deixe-a ir. E espere por Deus. Porque Ele fará com você o que fez com Adão. Quando Deus criou Eva, Ele não a escondeu para brincar de pique-esconde. Ele criou Eva e a entregou aos braços de Adão. Se você confiar em Deus, é o que Ele vai fazer por você também. Não seja uma imitação de cônjuge para alguém que não quer um relacionamento sério com você. Você vai se machucar profundamente. E por fim, gente, o último conselho aos jovens que querem o casamento: considerem a opinião da família, bem como a opinião da igreja. Eu não sou a favor de voltar ao tempo dos casamentos arranjados. Não sou a favor. Mas também não sou a favor do que acontece hoje. Deixar o casamento na mão, no coração dos nossos filhos apenas.
O casamento é uma decisão séria demais para ser levada por uma única pessoa, tratada de maneira individual e unilateral. Não tire o seu namoro do âmbito familiar. Dê a permissão aos seus pais e à igreja sobre o relacionamento, para opinar sobre o relacionamento. Porque todos nós queremos o seu bem. E esta é uma decisão das mais importantes da vida. E como você é um pecador, assim como eu, você pode falhar. Que oremos pelos nossos jovens, irmãos. E que busquemos no Senhor tudo o que nós mais precisamos. Para casar ou não casar, para a glória de Deus. Os solteiros da nossa igreja não precisam se assustar com o casamento, como fez seu pastor ao ouvir sobre o pretendente de Sofia. Na verdade, nem ele precisa se preocupar. Todos nós estamos nas boas mãos do Senhor. Amém, gente? Então, sendo assim, você não precisa tratar o casamento pela sua salvação, ou como seu Deus, seu ídolo. Não se encante demais, ele não pode realizar você plenamente. Da mesma forma, você não precisa descartar ou se decepcionar com o relacionamento dos outros, ou porque o seu príncipe, princesa ainda não chegou. Espere por Deus. O que precisamos então é de equilíbrio, irmãos. Equilíbrio. Saúde bíblica. E aqui eu volto para terminar com um artigo da Paige Brown, solteira cristã. Ela encerra o seu artigo assim: o solteirismo não é uma condição inferior, mas eu quero me casar. E por isso oro. Pode ser que eu encontre alguém e caminhe com ele até o altar em um futuro não muito distante. Porque Deus é muito bom para mim. Mas também pode ser que nunca mais saia com ninguém, justamente porque Deus é bom para mim. O ponto de equilíbrio, então, é o nosso Deus e a sua vontade. Ore pelo seu futuro. E enquanto isso, rebaixe o casamento, a condição penúltima da sua vida. Não o trate por ídolo. Não o trate por ídolo. Considere a excelência do estado do solteirismo. E leve a sério a escolha do seu casamento. Vamos orar, queridos?